Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Falando também do Paulinho que vai fazer uma nova cirurgia e está fora da temporada, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Chegou a hora da gente falar do Palmeiras por aqui, porque o assunto de hoje, um dos assuntos, é a cirurgia do Paulinho. E para você aí que está aí do outro lado entender melhor sobre a situação do camisa 10 do Verdão, ele, José Paes, fez uma reportagem explicando tudo sobre a lesão do jogador. O fim de ano do palmeirense em 2024 foi de muitos fogos e celebração. No dia 31 de dezembro, o Palmeiras anunciou a até então contratação mais cara da história do clube, o atacante Paulinho, ex-Atlético Mineiro. Primeiro de tudo, expor minha alegria, minha felicidade de estar vestindo essa camisa que é tão pesada, que é tão grande, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Apesar dos valores envolvidos e da expectativa gerada, o Paulinho só estreou pelo Palmeiras no dia 12 de abril, na vitória por 2-0 sobre o rival Corinthians. Essa demora toda para entrar em campo pelo Verdão aconteceu porque o jogador tinha passado por uma cirurgia complicada para correção de uma fissura por estresse na tíbia da perna direita e precisou ficar 5 meses afastado dos gramados. O problema é que o atacante voltou a sentir dores quando retomou a rotina de treinos e de jogos e vai ter que passar de novo por uma outra cirurgia depois do Mundial de Clubes. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão. Toda vez que há uma nova lesão em cima da lesão anterior, isso é um pouquinho mais preocupante, porque o fator de risco mais importante para uma lesão é ter tido uma lesão anterior. Ele é 7 vezes mais importante do que qualquer outro tipo de fator de risco. Então você é obrigado, quando você tem uma recidiva da lesão, como a gente chama na parte médica, a ser um pouco mais agressivo, porque você tem que fazer coisas a mais do que você fez na primeira tentativa de resolução do quadro. Sem poder atuar por muito tempo, o Paulinho tem tido os minutos em campo controlados pelo Palmeiras. Inclusive, contra o Botafogo, ele entrou apenas no segundo tempo, fez o gol da vitória lá no Mundial e depois foi substituído na prorrogação. Aí eu preciso perguntar para o doutor aqui. Doutor, quanto tempo vai demorar para o Paulinho se recuperar de uma nova cirurgia no mesmo local? É o mesmo tempo da primeira cirurgia? É um tempo diferente? Como é que fica isso? A tendência é ser um tempo maior. O quão maior será depende da evolução clínica dele e do método que foi adotado para fazer a nova osteossíntese, se foi colocado enxerto ou não na região acometida. O osso tem um metabolismo muito lento. É uma questão mais ou menos proporcional. Tanto que uma das coisas mais difíceis na ortopedia é você conseguir dizer com absoluta certeza em quanto tempo uma fratura por estresse irá consolidar. Desde a estreia com a camisa alviverde, o Paulinho soma 15 partidas, 3 gols e 2 assistências. E o que o torcedor palmeirense mais espera agora é que esses jogos e essas participações em gols se multipliquem o mais rápido possível. José Paes, por favor. E aí, Paulinho vai voltar quando? Ano que vem? O próprio Paulinho deu uma declaração dizendo que deve voltar mesmo só no ano que vem e pelas informações que a gente tem, está passando por exames e muito em breve vai passar por essa cirurgia. Como o doutor aí disse na reportagem, pode ter um período diferente de recuperação, né? Nesse período, nessa primeira cirurgia, ele ficou 5 meses afastado e agora pode ficar um pouquinho mais. O Palmeiras vai fazer uma cirurgia diferente, como vocês viram aí, com implante, enxerto ósseo. É uma recuperação e uma cirurgia, segundo o doutor Pedrinelli me disse, uma cirurgia, uma lesão chata.
Ela não é grave, não vai abreviar a carreira do Paulinho de forma alguma, ele vai voltar a jogar na normalidade, mas é uma lesão que requer um cuidado, é uma lesão chatinha, e por isso todo esse cuidado do Palmeiras, que investiu muito dinheiro no Paulinho, muito dinheiro para contar com esse jogador, e a gente torce para que ele volte o mais rápido possível, a torcida palmeirense muito mais do que eu, porque quando ele está em campo, a gente vê que ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras, Garrafa. O pouco tempo que ele joga, ele faz a diferença. Então você imagina esse rapaz jogando por muito mais tempo, ainda mais agora que o Palmeiras perdeu o Estevão, que era o principal jogador do time, vai precisar muito do Paulinho, é verdade, trouxe o Ramon Sosa, mas o Paulinho é muita bola, é o camisa 10 do time, entendo que ele vai fazer muita diferença ainda pelo Palmeiras, Garrafa. Então, antes de qualquer coisa, boa recuperação ao Paulinho, eu acho que isso é fundamental, que o atleta reúna condições de exercer o seu ofício, a sua profissão, e isso vai acontecer só no próximo ano. É uma perda considerável para o técnico Abel Ferreira, para o Palmeiras, até porque você já não tem o Estevão, estava programado, mas não estava programado a perda do Paulinho. São duas perdas importantes para a sequência da temporada, com 3 competições importantes e pesadas: Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Então o Palmeiras vai ter problemas, entendo. Eu vou evitar comparar a chegada do Sosa a uma situação de substituição ao Estevão. São jogadores de condição completamente diferentes, e o peso dessa comparação não vai fazer bem para o garoto que está chegando agora, né? Então o Palmeiras tem problemas, e a torcida total para a recuperação o mais rápido possível do Paulinho, que ele possa recuperar e estar fazendo aquilo que ele mais gosta, que é trabalhar com o futebol, jogar futebol, né? Vou continuar falando de Palmeiras? Bora. Agora eu vou trazer um assunto aqui, que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês aí no YouTube também comentem, tá? John Textor, dono da SAF do Botafogo, deu uma entrevista ao programa Talk Sport na Inglaterra, falando sobre a demissão do Renato Paiva. E é claro que ele também deu aquela provocada no Palmeiras. Você confere agora um trecho da fala do Textor. Abre aspas. Por que demitir Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. É um treinador posicional, muito bom educando os jogadores, e os torcedores ficaram bravos com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Perguntei ao Renato Paiva qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira como dono e eu disse PSG. Eu disse que aqui, no dia do jogo, não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é PSG. É hora de jogar futebol, vão lá e acabe com eles. E o que aconteceu? Recuamos e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos ele estava ficando cada vez mais defensivo e quando você quebra os seus princípios, você tem que sair. Fecha aspas. O que dizer? Dizer o que do gato fogueteiro, Textor? É o novo gato fogueteiro do futebol brasileiro, não é? É que parece que ele está falando do PSG, né? Somos infinitamente melhores do que o Palmeiras. Ganhou do PSG com as calças na mão, né? Jogando por uma bola. O futebol propicia isso e está tudo certo. Era o PSG, ali vale realmente, né? Jogar por uma bola. Montou uma estratégia, mas está tudo bem, né? Não é melhor que o PSG, mas ganhou do PSG. E aí vai enfrentar o Palmeiras. Eu dou só uma pequena razão. O Botafogo se comportou de forma covarde. Tem que colocar assim na conta do seu treinador, mas também na conta dos seus jogadores. O Botafogo contra o Palmeiras foi de colocar a bunda na parede. Os jogadores também se submeteram a esse esquema, e do jeito que ele brada que o Botafogo é infinitamente superior ao Palmeiras, ele é tamanho gato fogueteiro do futebol brasileiro, esse John Textor, né? Para mim, ele não me convence em absolutamente nada. O Botafogo poderia ter vencido o Palmeiras, concordo, poderia ter equilibrado o jogo, mas daí a falar dessa forma, que somos melhores que o Palmeiras, ele tá de brincadeira, né? Eu concordo contigo, mas assim, o cara é o dono do Botafogo, ele vai achar que o Botafogo é melhor que o Real Madrid, que o Botafogo é melhor que todos os times do mundo. Com todo respeito, eu não posso ter um Fusca e falar que o meu Fusca é melhor que a melhor. Eu pode ser melhor para mim, mas peraí, né? Exatamente. Eu acho que faltou ele falar pra mim, né? Porque assim, no mundo, a gente sabe que o Palmeiras vem ganhando muitas coisas recentemente, não dá pra você descartar o Palmeiras dessa forma, ainda mais com um treinador que tá há tantos anos. E ainda mais quando você é eliminado por esse time. Exatamente. Né? Agora,
A gente sabe também que o Renato Paiva foi a 50ª opção lá do Botafogo na época que eles foram contratar. O Arthur Jorge sai, eles queriam Roberto Mancini, eles queriam Guardiola, Jürgen Klopp, todo mundo. Contrataram quem agora para o lugar do Paiva? Exatamente, aí contrataram David Ancelotti. Exato. Qual o currículo? Uma aposta. Qual é a auxiliar Nunca foi treinador. Exato, nunca foi treinador, trabalhou com o Paiva a vida inteira auxiliar. Ou seja, o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, pega um técnico que nunca foi técnico. Sim. Ou seja, por isso, carimbo de gato fogueteiro no John Textor. O Renato Paiva, ele não era o que eles queriam, nunca foi. Acabou que sobrou lá, a torcida ficou brava, inclusive. Só que aí ganhou do PSG, meu Deus, a gente tem aqui o melhor time do mundo. E calma, né? Torcedores, calma. Mas é aquela coisa, gente, às vezes ele quer também chamar atenção para alguma coisa assim, enquanto o David Ancelotti vai chegando, né? Vocês sabem como é que é? A gente sabe, né? A gente sabe. Nos reforços, então, que o Palmeiras trouxe nessa temporada, agora ele perdeu 2 jogadores bem importantes, mas ele também tem uma gama maior de opções para trabalhar. Com a contratação do Ramon Sosa, o Palmeiras chegou a 550 milhões de reais investidos nas janelas, né, nessa temporada aí pelos jogadores. Só o trio aí, considerado o trio de ataque, o Paulinho, o Vitor Roque e também o Ramon Sosa, foram 368 milhões. A gente está vendo aí as compras do Palmeiras em 2025. Foi para as compras mesmo. A presidente Leila soltou La Plata, tirou o escorpião do bolso. Vitor Roque, 154 milhões, o Paulinho, 109, o Sosa vem atrás, 90 milhões. Facundo Torres foi outro atleta que chegou também para o setor ofensivo, 69 milhões de reais. Emi Martínez, no meio de campo, 44 milhões. Micael, zagueiro, 35 milhões. Lucas Evangelista, 24 milhões. E o Bruno Fux, que veio de forma gratuita com um empréstimo aí vindo do Rio de Janeiro. Vindo do Rio de Janeiro, do Atlético Mineiro. A louca. De alguma forma, aumenta a responsabilidade do Abel de fazer esse time funcionar. Ele já fez isso 1000 vezes, ele conquistou os títulos, 10 títulos, ele está na história do Palmeiras. Isso aí talvez seja o maior técnico do futebol brasileiro aí dos últimos anos, do passado recente. Mas não é o melhor momento desse Palmeiras. Isso, quando ele tem, né, o que ele pediu, ele tem, e a torcida reclamou por tanto tempo, né, o Palmeiras não contrata, tem que contratar, agora contratou. Tem também uma responsabilidade, né, de você saber usar tudo isso que lhe foi entregue. Claro, isso aí é responsabilidade da comissão técnica, do Abel, e ele trabalha isso no dia a dia muito, né, com a comissão dele, né, de buscar a forma ideal, buscar o time ideal. E assim, não é da noite para o dia, né? O Sosa acabou de chegar, não conhece ninguém. Aí você perde um Paulinho que estava muito bem, mas doando ali 30 minutos por jogo, sendo decisivo, é bem verdade. Você não tem mais o Estevão, né? Que muito se falava, o Palmeiras hoje em dia é bola no Estevão e se vira. Então, assim, é um time que vai ter que ter tempo e paciência. E aí você vai ter uma sequência de muitos jogos, vai ter um derby na Copa do Brasil, vai ter a Libertadores, que não é um baita de um adversário, mas é um adversário de oitavas de final, de uma Libertadores é muito traiçoeira, e subir a montanha do Brasileirão. O Palmeiras está ali na parte de cima da tabela, mas sabe que não pode desgrudar. Então, é muito assim, é um trabalho que vai ter a responsabilidade do Abel Ferreira, mas acho que também é uma coisa que o torcedor pode e deve ter um pouco de paciência também, né? Porque o Palmeiras está sempre brigando nas cabeças, não é um time que está lutando para não cair, né? Não, claro, e é um time em reformulação, né? Saíram peças aí que faziam parte dessa espinha dorsal, saiu o Rony, saiu o Zé Rafael, saiu o Dudu, então vários atletas importantes saíram que fizeram esse Palmeiras vencedor recente, e agora começa, né, um outro trabalho. E tem assim, o futuro de alguns atletas, Richard Rios, Veiga, Mike, e aí já, se acontecer desses 3 saírem, são 3 jogadores pilar assim, do time, né? Então tem que ver, tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu estava lembrando uma conversa nossa, de como você contou um pouco dos bastidores, de como o staff, os empresários, eles estavam circulando no Mundial de Clubes, porque esse é o momento, né? É a hora de todo mundo trabalhar. Do jogador mostrar seu trabalho em campo, do técnico e também dessa parte de bastidor, gesticular, fazer contato com o clube ali, enfim. Por parte do Abel, isso rolou também? Porque eu imagino que o Mundial era muito importante para ele, para ter essa vitrine, né? Ele que, ressaltando, né, a história que ele tem no Brasil, mas na Europa ele não é tão conhecido assim como treinador.
Rolou isso também? Ele fez assim uma avaliação de como é que ele sai desse Mundial, né? Como é que ele é visto aos olhos da Europa depois desse Mundial? Os representantes do Abel estiveram nos Estados Unidos no começo do Mundial. Depois não ficaram, não estavam lá para fazer do Abel uma moeda de mercado, né? Isso fica muito mais para os atletas. Tipo, os representantes do Richard Hughes estavam lá, o representante do Arias está lá, os principais jogadores aí que a gente está badalando aí nesse mercado estavam lá e é natural isso acontecer. O representante do John estava lá, e teve gente do Manchester United que foi ver o jogo do John contra o Palmeiras, né, do Botafogo contra o Palmeiras. Isso é uma situação que acontece a todo momento porque o mercado ele vai se movimentando. No caso do Abel, não havia, ou pelo menos não estava em mente dos representantes do Abel, estar nos Estados Unidos e aproveitar o Mundial para vender a figura do Abel como um treinador para os grandes clubes europeus, para os europeus ou para o mercado ali, né? É muito mais ali num suporte para o treinador do que propriamente algo assim nesse sentido. E o Abel, naturalmente, com o jogo que teve contra o Porto, o duelo com o Renato Paiva, todo esse noticiário português, ele foi colocado lá, ele repercutiu lá. A repercussão foi importante para o Abel. Então eu coloco assim que esse Mundial de Clubes foi um tijolinho a mais nessa construção de um treinador global, que é a ideia do Abel. Porque era um treinador desconhecido, estava no PAOK, veio para o Brasil, ganha tudo, mas a visibilidade que o futebol sul-americano tem na Europa não é tão grande, né? Os caras não assistem a Libertadores, os caras não assistem o Brasileirão, né? Então, assim, é um tijolo a mais na construção de uma imagem de um treinador, que, repito, o que eu ouço muito vindo do lado do Abel e principalmente do lado do Palmeiras, uma tranquilidade de que, tipo assim, ele está feliz lá no Palmeiras e que hoje a prioridade dele é discutir essa renovação que ele, de livre e espontânea vontade, falou, deve acontecer. Então, só se mudar muito o cenário agora nesse mercado, vindo alguma proposta muito importante do futebol europeu. Talvez esse projeto de um retorno para a Europa seja um futuro aí. A ideia dele, claro, o Abel é muito jovem, é um técnico muito jovem, ele tem 46 anos, e a ideia dele, obviamente, é trabalhar. Tá com a vida resolvida também, né, gente? Tá bem. Adoraria estar com a vida resolvida. Tá bem resolvido, tá bem resolvido. Não, e assim, ele quer trabalhar no futebol europeu. Fato, isso vai acontecer porque é um desejo dele. Mas não se acelera esse processo nesse momento porque ele está tranquilo. É muito o que aconteceu com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge era um treinador que não era muito conhecido, do Braga ali e tal, vem, ganha Libertadores, ganha Brasileiro, e aí vai para o mercado árabe. O que aconteceu, por exemplo, com o Léo Jardim, hoje técnico do Cruzeiro. Foi muito bem com o Mônaco, futebol francês ali, disputou Champions e tal, mercado árabe. O Abel tem dúvidas em relação ao mercado árabe, se é um bom caminho. Então, enquanto isso não acontece, cara, Palmeiras, idolatrado, querido lá dentro, grupo na mão, estrutura, salário top, vida top, é tudo top, tudo entendeu? Top, vinho top, quadra de pádel, tá tudo top, gente. Tá bom. Restaurantes legais que ele gosta de frequentar. Tá bom demais. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!